Imagine as suas emoções como um carro. Quem está dirigindo as suas emoções? Quem está no controle das suas emoções? Quando Deus nos criou, Ele nos fez seres autônomos, com consciência crítica e com a capacidade de fazer escolhas. E, portanto, o propósito de Deus, ao nos dar esses atributos na nossa personalidade, o objetivo de Deus é que nós sejamos aqueles que gerem, aqueles que cuidem das próprias emoções. Portanto, no vídeo de hoje, nós pretendemos conversar com você com base no tema Cuide das suas emoções. O texto que nós tomamos como base para este assunto está registrado no livro dos Salmos, está registrado no Salmo 43, o verso 5. Por que você está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Querido irmão, querida irmã, sejam bem-vindos ao canal Mensagens Bíblicas. Que a graça e a paz de Jesus permaneça sobre a sua vida e o seu lar. Deus, ao nos criar, ao nos trazer à existência, como dissemos, Ele nos fez seres autônomos, com consciência crítica e com capacidade de assumir decisões e fazer escolhas. Ao nos dar esses atributos, o objetivo de Deus é nos fazer gestores, administradores, cuidadores da nossa própria emoção, das nossas próprias emoções. Portanto, nós somos responsáveis por cuidar das nossas emoções. Muitas vezes nós entregamos a nossa formação enquanto pessoa, enquanto cidadão, à educação das escolas. Porém, Augusto Cury, ele disse que a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Isto é, a própria educação mundial, somente ela não é suficiente para formar as nossas emoções e nos tornar gestores habilidosos das nossas próprias emoções. Nós devemos, sim, a educação mundial ela ajuda, mas ela não nos forma como gestores das nossas emoções. E, portanto, nós devemos assumir este compromisso de cuidar e zelar pelas nossas emoções. Portanto, nós temos essa responsabilidade. E como nós podemos gerir as nossas emoções? A primeira dica que nós encontramos a partir do texto registrado na Palavra de Deus, no Salmo 43, o verso 5, o salmista diz: Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Nós podemos aprender a gerir as nossas emoções por meio do autoexame. Note que aqui o salmista ele está olhando para dentro dele e fazendo uma análise de si mesmo, e ele percebeu, ele identificou o estado de alma, ele identificou a sua tristeza, ele identificou abatimento no seu ser, no seu espírito. Existe um momento que nós olhamos para fora, existe um momento que nós olhamos para o nosso redor, mas existem momentos que nós devemos olhar para dentro de nós. E é isso que o salmista está fazendo aqui no Salmo 43, no verso 5. Ele está olhando para dentro de si, fazendo um autoexame, e ele percebeu que a alma dele está abatida, está angustiada. E nós, por meio do autoexame, nós podemos olhar para dentro de nós e perceber o estado de alma no qual nós nos encontramos. E nós devemos dar direção para as nossas emoções. Nós devemos cuidar das nossas emoções. E nós fazemos isso por meio do autoexame, olhando para dentro de nós e identificando, fazendo uma autoanálise de como está o nosso estado de espírito para cuidar das nossas emoções e gerir as nossas emoções. Nós também extraímos um segundo conselho na gestão, no cuidado das nossas emoções, que é aprender a gerir as nossas emoções no momento da dor. Augusto Cury, ele disse que a dor ou ela nos destrói ou ela nos constrói.
depende da maneira como nós lidamos com a dor. E quando lemos o Salmo 119, o verso 71, o salmista diz: "Foi-me bom passar pela aflição para que eu aprenda os seus estatutos, para que eu aprenda os seus caminhos." Note que o salmista, ele avalia e ele conclui que foi bom passar pela aflição, passar pela dor. Ou seja, ele aprendeu com a dor, ele cresceu em meio à dor. A dor não paralisou o salmista, a dor não destruiu o salmista, pelo contrário, contribuiu para construí-lo, para formá-lo. E as nossas dores, as nossas dificuldades, os dilemas, os problemas que nós enfrentamos, se nós soubermos, com a graça de Deus, gerir as nossas emoções, a dor ela não vai nos destruir, mas ela será usada para a nossa construção e para a nossa melhora enquanto homem de Deus, enquanto mulher de Deus, enquanto pessoa. Portanto, uma segunda maneira de nós aprendermos a lidar com as nossas emoções, a gerir as nossas emoções, é também através da dor. Nós não temos como controlar a dor, nós não temos como evitar a dor. A dor muitas vezes é inevitável, mas nós podemos, com a graça de Deus, ao passar pela dor, ao passar pela aflição, extrair aprendizados que nos construirão cidadãos melhores para o reino de Deus e para a glória de Deus. E um terceiro aprendizado que nós podemos extrair para gerir corretamente, para gerir bem, para gerir da melhor maneira as nossas emoções, são as experiências. O salmista Davi, quando ele estava no deserto de Judá, na região de Manaim, ele escreve o Salmo 63. E ali ele recorda momentos de experiências com Deus no templo, onde ele viu a presença de Deus, onde ele sentiu a presença de Deus, onde ele se relacionou com a presença de Deus. Então, no momento da vida dele, em que ele estava no deserto, no momento turbulento da vida, ele para se recordar. Ou seja, as experiências do passado, as experiências boas que ele já viveu com Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a presença de Deus, a mão de Deus agindo em favor dele, no passado, serviu de contribuição, serviu de fortalecimento no momento em que ele estava enfrentando um momento de perigo. Ou seja, se hoje nós estamos vivendo um momento difícil, um momento delicado, um momento turbulento da nossa vida, nós podemos olhar para o passado e ver quão bom o Senhor tem sido conosco e o quanto Ele tem agido em nosso favor, o quanto Ele tem feito por nós e no meio de nós. E sendo assim, as experiências do passado, onde Deus ele cuidou de nós, onde a mão de Deus nos sustentou, onde a mão de Deus nos ajudou a atravessar momentos difíceis, ela serve de combustível, ela serve de encorajamento, ela serve de fortalecimento no agora. Portanto, nós podemos utilizar as experiências que já tivemos com Deus, as experiências de superação que nós já tivemos com a ação de Deus e a graça de Deus na nossa vida, para nós lidarmos com o momento atual. As experiências do passado, elas também podem ser utilizadas na gestão, no cuidado das nossas emoções. Portanto, o vídeo de hoje tem esta finalidade de nos chamar para este desafio, para esse despertamento no cuidado que nós devemos ter com a nossa própria alma. Cuide das suas emoções, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, e Deus com certeza ajudará você nesse processo. E nós podemos fazer isso, conforme vimos neste vídeo, por meio da autoavaliação, do autoexame, por meio das experiências dolorosas que vivemos, onde nós aprendemos e somos construídos, e por meio também das experiências. Nós já vivemos experiências onde nós, com a graça de Deus, atravessamos. E neste momento o Senhor também nos ajudará a atravessar os desafios da vida. Sendo assim, vamos juntos orar? Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te rendemos graça porque Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Senhor, obrigado pela Tua palavra, e o Senhor, ao nos criar, o Senhor teve como objetivo nos tornar habilidosos na gestão das nossas próprias emoções.
E a nossa oração, Deus, é que o Senhor nos ajude a gerir as nossas emoções por meio da experiência, por meio da dor, por meio da autoexame, do autoanálise, que o Senhor nos ajude a cuidar das nossas emoções e que o Senhor seja glorificado na nossa vida, em todo momento da nossa existência, em nome de Jesus. Amém.